vai agora fazer uma viagem lá para São Paulo para trazer mais notícia importante. Nesta segunda-feira começa o julgamento dos 3 policiais militares acusados de participarem da morte do corretor de imóveis, o Antônio Vinícius Lopes, mas você conhece ele mesmo pelo sobrenome mais famoso, o Gritzba, em novembro de 2024. Para a gente conversar sobre isso, vamos relembrar o caso e tudo mais, vamos receber aqui o nosso repórter lá de São Paulo, Rodrigo Tâmaro. Rodrigo, muito bom dia. Fazia tempo que a gente não conversava aqui. Fazia tempo, Natália. Bom dia para você, para quem nos acompanha. É um caso importante mesmo, como você mencionou, Natália. São 3 policiais réus nesse processo, né? O cabo Denis Antônio Martins, o soldado Juan Silva Rodrigues e o tenente Fernando Genaro da Silva. Eles são apontados como executores da morte do Vinícius Gritzba no dia 8 de novembro de 2024, no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. E aí eu vou fazer um parênteses para trazer um pouco do contexto dessa morte, né, e contar um pouquinho sobre quem era o Gritzba. Ele era investigado, Natália, por lavar dinheiro para o PCC, o primeiro comando da capital. E ao longo dessa investigação, ele fechou um acordo de delação onde deu detalhes sobre o esquema, sobre os integrantes da facção, mas também sobre o envolvimento de policiais com o PCC. E aí, voltando para o processo, para esse julgamento, a acusação diz que o cabo Denis e o soldado Juan foram os atiradores que executaram, que fuzilaram o Gritzba no aeroporto. Já o tenente Fernando, ele é apontado, Natália, como motorista que ajudou no transporte desses policiais e também na fuga. A investigação chegou até eles após a análise de dados de GPS, de celular e também a material genético, né? A análise de digitais, Natália. Esse caso foi assustador, né, o Tâmaro? A forma que ele foi executado, né, num lugar onde milhões de brasileiros, turistas, passam ao longo dos meses lá no aeroporto de Guarulhos. Uma operação, lembra até que a gente conversei com o Fábio Leite, diretor da redação aí de São Paulo, no dia que teve aquele reconhecimento dos Estados Unidos, do PCC e do CV como grupos terroristas. O Fábio até trouxe esse momento mostrando que nessa operação teve quase que uma operação terrorista mesmo. Uma das primeiras ou únicas que a gente registrou aqui com um modo de operação de terrorismo, né? Uma execução no meio ali de um ambiente que passa muita gente, muitos civis, gente que não tem nada a ver, tá ali circulando, estava do lado desse homem achando que era mais uma pessoa comum e, na verdade, não, era uma pessoa que tinha ali contas a pagar, enfim. Tudo isso foi investigado e agora o que você está falando é sobre o julgamento. Tem agenda, né, do julgamento já para os próximos dias, desses julgamentos que a gente vai acompanhar muito em cima, e o Tâmaro com certeza vai ficar em cima dessas informações todas. Quais são os dias desse julgamento? Ô, Tâmaro, tem tempo para durar esse julgamento? Como é que está a expectativa? Vamos lá, Natália. A previsão é que o julgamento dure 5 dias, então vai, segundo esse cronograma, né, até a próxima sexta-feira. As sessões elas começam sempre às 10 horas da manhã, então ainda está para começar esse primeiro dia, e são 21 testemunhas. Aí hoje, né, segundo a agenda, os jurados vão ouvir as testemunhas que sobreviveram, né, a esse ataque ali no aeroporto de Guarulhos, e também testemunhas ligadas à investigação. Amanhã acontece o depoimento dos réus, né, os 3 policiais, e também de testemunhas da defesa. E daí nos outros dias continuam, né, os debates entre a acusação e a defesa, e também a votação dos jurados e uma eventual sentença em caso de condenação. Só lembrando, Natália, que esse julgamento que vai iniciar hoje, ele é focado nos supostos executores desse crime, né? Os supostos mandantes, eles são alvos de um processo separado, inclusive estão foragidos da justiça, Natália. Rodrigo Tâmaro vai continuar acompanhando o julgamento que só começa hoje, tem aí 5 dias para acontecer, e ele vai voltar nessa semana para trazer os detalhes sobre essa história e muitas outras que vêm lá diretamente de São Paulo. Valeu, Tâmaro.
Eu que agradeço, Natália. A gente continua de olho e traz as atualizações. Bom dia para vocês. Bom dia. Tá vendo? Ó, ele tá de